Fala pessoal, aqui é Rodrigo Nogueira. E aí, você já tem dificuldades de mudar? Já desejou mudar e não conseguiu? Já se esforça, mas parece que a vida não anda, você está sempre no mesmo lugar, tendo sempre os mesmos resultados, está com a vida travada? Pois bem, você pode estar com um bloqueio no seu subconsciente. Seus paradigmas podem estar com problemas, com defeitos. Ou como eu digo, os seus conceitos podem estar errados. Durante muitos anos na minha vida eu tentei mudar e não consegui. Trabalhei, me esforcei, colocava toda a minha força e parece que certos comportamentos eu não conseguia adquirir, certos comportamentos eu não conseguia deixar de ter, eu não conseguia mudar no meu jeito de ser, no meu jeito de falar, havia uma dificuldade muito grande. E chegou um ponto em que eu procurava às vezes o porquê que aquilo acontecia e eu não entendia. E por muitos anos eu sofri, mudando pouco, muito pouco, de uma forma muito devagar. Até que eu consegui entender o que estava acontecendo. Assistindo um documentário americano sobre como funciona o nosso cérebro, nossa atenção e nossa percepção, eu descobri que a nossa mente tem de 65% a 95% de processos automatizados, dependendo do indivíduo. Muitas das nossas coisas, muitas daquilo que fazemos, não fazemos conscientemente. Isso é fruto de um processo evolutivo, um processo de consciência, um processo do jeito que o ser humano funciona, como você queira acreditar. Mas aí o que acontece? A mente, ela vai automatizando para economizar energia. Como que funciona esse processo? Por exemplo, você está diante de uma situação na infância, tudo isso surge lá na infância, você está diante de uma situação, e aí diante daquela situação, você tem que tomar uma atitude, e você escolhe fazer uma atitude. Os seus sentidos percebem, manda essa informação para o seu cérebro manda para a parte frontal do seu cérebro, o lobo frontal, e ele pensa no que deve ser feito, e então reage, e manda uma ação para o corpo. Porém, depois de você executar esse processo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, várias vezes, ou ouvir como tem que se fazer, cria-se um padrão. E esse padrão, o seu cérebro para de perguntar para a sua consciência o que deve ser feito. Porque ele pensa assim: por que eu vou questionar a minha mente consciente e ocupá-la com atenção e de tomada de decisão, se ela sempre toma a mesma atitude? Se ela sempre segue pelo mesmo caminho? Então, como isso vai fazer? O que isso vai fazer a diferença? O que isso vai modificar? Eu perguntava para ele, vai atrapalhar. Então vamos automatizar. E o cérebro automatiza aquele processo. A partir dali, você tem um conceito, um paradigma, uma crença instalada. Seu cérebro tem um modus operandi. Quando estiver em certa situação, agir de tal forma. E nessa ação que você tem, é onde há os erros. Porque a partir dali, o seu cérebro consciente nunca mais vai questionar você sobre qual é a ação. E só vai reforçar. Cada vez ele não faz diferente. Então ele continua reforçando, continua reforçando, continua reforçando. E aí aquilo vira-se um hábito. Né? Com o tempo vira-se vira uma rotina, depois vira um hábito, depois vira um comportamento, vira uma cultura. E isso vão sendo realizados até em processos maiores que vira-se uma cultura. A pessoa nem sabe mais por que faz. Porque o meu avô fazia, o jeito de falar veio pro meu pai, passou para mim e aquilo vem adquirindo. Então aquele modo de agir acaba te fazendo com que você não perceba onde está errando. Por mais que você analise a si mesmo, olhe e fale, mas onde que eu estou errando? O que eu estou errando? Quantas vezes, vou fazer uma pergunta para você, quantas vezes você já chegou para alguém tentando aconselhar e falando para a pessoa agir diferente, a pessoa simplesmente
te agrediu verbalmente, né? Por quê? Porque está tão forte aquele padrão de tantas vezes que fez, a herança genética e o comportamento são tão fortes que a pessoa vê como um ataque a própria história dela, a própria existência do que ela fez. E o cérebro se defende. Então, toda vez que você tenta ter um comportamento muito diferente do comportamento normal, o cérebro rejeita. Mas há uma esperança. Com essa descoberta, eu falei, peraí, então quer dizer que tem os resultados que eu não tenho são coisas que eu não consigo perceber que eu estou fazendo errado. Falei, pensando, né? Se as pessoas é difícil ver, será que não existem coisas em mim de que o padrão está errado? Aí eu falei, eu preciso achar como descobrir, como acessar, como descobrir esse processo. E nessa busca de anos que eu fui tendo, como acessar a mente, encontrar os bugs, corrigir esses problemas, porque uma coisa é você saber que você tem um problema, outra coisa é você encontrar na sua mente esses problemas. Outra coisa é você como corrigir esses problemas e como não gerar mais padrões de pensamentos e comportamentos errados. Por quê? Se 65 a 95% das minhas atitudes estão no piloto automático, quantas delas estão certas e quantas delas estão erradas e eu nem sei. Às vezes quando a gente acerta, acha que foi Deus que abençoou, mas a gente não percebeu que foi nós mesmos. Quando a gente erra, a gente acha que foi a culpa de alguém, um inimigo que está perseguindo, alguma entidade invisível que está nos atrapalhando. E às vezes não é nada disso. É simplesmente o seu comportamento inconsciente que você faz e não percebe. E vai colher o fruto, independente de ser consciente ou não inconsciente, aquela atitude, o fruto dela você vai colher. E depois de anos pesquisando, eu consegui desenvolver um método para acessar essa informação, corrigir essa informação e criar gatilhos para ter um comportamento novo automaticamente. Ou seja, reprogramação mental e ressignificação mental, esse método consegue realizar. Ele consegue instalar em você um comportamento novo. E vantagem, como os métodos tradicionais trabalham de fora para dentro, fazendo a pessoa repetir um hábito com esforço, passando muita raiva, muita ira, muita dificuldade, e tentando ter um hábito, e forçando o hábito até que o corpo se entrega e se rende. Eu não consegui executar essas formas, até porque muitos dos códigos que estão em você são códigos que falam assim, que esse esforço muito grande não vai dar resultado. Então, mesmo que na sua mente inconsciente, seja, para você ter essa forma de funciona para algumas pessoas que aprendeu a mudar os seus hábitos por meio do esforço externo. Quem nem tem esse código não consegue de forma alguma. Então sofre muito. Então eu sofri muito dessa forma interna. Então eu tive que ir de forma interna, de dentro para fora. Então eu consegui, depois de muita análise de processo neurolinguístico, eu consegui criar uma frase, que eu chamo de frase mágica, que é uma rap, que eu chamo de rap, né? Que é uma frase que ela consegue instalar um comportamento na sua mente inconsciente de forma automática, sem ter que ter repetição de hábito. E gera em você uma transformação. E quando você está diante de uma situação, você age de forma automática, sem perceber. Você já vai agir da maneira que você se reprogramou. Por isso que eu digo, esse método ele é extremamente inovador. Eu não achei nada ainda na internet em relação ao que ele faz, o que ele pode realizar para você. E pode gerar transformações de forma instantâneas. Gera, às vezes, transformações de forma instantânea, dependendo do tipo de comportamento em que querer instalar. Gera transformações que parecem 2 ou 3 dias depois. E geram transformações contínuas
que vão crescendo e se fortalecendo. Além de coisas que são mais sérias, né? Aquelas coisas muito mais sérias, né? Traumas muito mais profundos, pode demorar um pouquinho mais, mas também vão ser suplantados pela técnica. A técnica ela vai desenvolvendo, porque ela cria uma semente de informação na sua mente e ela cresce, sem entrar em conflito com o seu eu anterior. E você consegue alinhar todo o seu ser em um novo ser. A partir daquele momento eu comecei a aplicar em mim, fiz um teste. Vamos fazer um teste. Quando eu descobri a técnica, desenvolvi a técnica, eu falei, vou fazer um teste em mim. Fiz o teste como quem, tipo, não sei se vai funcionar, mas vou fazer um teste. Fiz a técnica num dia e, de repente, deixei quieto. Deixei lá, falei, vamos ver o que vai acontecer. E fiquei aguardando 6 meses. Mas, durante esses 6 meses, começou a acontecer comportamentos que eu nunca tinha visto na minha vida. Simplesmente eu estava numa situação e, na hora que percebia, tinha realizado um comportamento diferente que eu tinha programado. E eu falei, essa coisa funciona. Aí eu peguei, falei, não, agora eu vou fazer mais sério. Peguei e fiz todo um conjunto de programação e falei, não, agora eu vou fazer pesado e vou fazer firme. Para valer. Como se eu fosse a primeira pessoa fazendo isso. Vou fazer. Fiz. Aí teve 3 vezes mais resultados. Eu falei, não, realmente essa técnica funciona. E pode transformar vidas. Daí eu falei, não, eu tenho que me dedicar. Aí eu me dedico os próximos 3 anos a passar limpando todas as coisas que eu já tinha na vida. E fui resolvendo problema após problema na minha vida. Superando dificuldade interna após dificuldade. Somente com essa técnica. Até que eu falei, não, eu tenho que levá-la para as pessoas. Aí eu falei, não, agora eu tenho que trabalhar, para trabalhar nas pessoas que estão próximas de mim. Começar a testar com algumas pessoas e verificar se funciona também para outras pessoas. E culminou nesse conjunto de curso que você vai receber aqui, né? São várias videoaulas, um e-book, né? Você vai receber esse e-book também, né? Então, esse livro que eu estou colocando ele para dar disposição breve de físico, né? Dá para comprar físico já pela Winclap, né? Mas eu vou colocar ele também como e-book aqui junto no curso. Então esse curso tem o e-book e tem o ensinamento de cada parte dele, né? Como funciona as técnicas, tudo mais. Você vai aprender a fazer as técnicas, como que funciona, criar suas regras, criar as características, né? Desenvolver características, como os criar. Ou seja, eu vou te dar uma ferramenta para você determinar a pessoa que você quer ser. Você vai determinar a pessoa que você quer ser. Você vai pegar as características que você deseja ter em você. Por exemplo, se é uma pessoa tímida, você quer ser uma pessoa comunicativa. Você quer ser uma pessoa que quer ter mais negociação, capacidade de ter mais força, mais inteligência, mais autoestima. O que você quer? Não importa. O que você quiser, dá para instalar esse código. Porque existe uma técnica, um método onde você consegue decodificar com clareza o que é essa informação e instalar em você e gerar um gatilho que gera o comportamento. Porque ela tem essas 3 fases. Ela tem o conceito, o gatilho e o conteúdo. Quando você junta essas 3, a sua mente fica clara, fica muito mais forte, muito mais animada, muito mais inteligente, muito mais veloz. O cansaço mental diminui absurdamente. O estresse, coisas que você demorava, que você gastava 10 energias, você passa a gastar 10% de energia para fazer a mesma coisa. Isso são alguns dos benefícios. Existem centenas de benefícios que vão surgir conforme você vai aplicando ela na sua vida. Mas é certo, sua vida não mais será a mesma depois que você executar esse processo.